Olá, apresentando o relatório final do projeto Qualidade em Ação, potencializando a EJA para o exercício da cidadania, um projeto que conta com a professora Andresa Cordeiro na coordenação geral e os professores Luiz Henrique e Anderson Oliveira como professores participantes, e que conta com Paulo Vinícius como estudante bolsista e Antônio Tiago e Daniela Gonçalves como estudantes voluntários. O locus do nosso projeto trata de um conjunto de formações na área de gestão de qualidade para a produção da cidadania e preparação para o mundo do trabalho. Dessa forma, atuando no campo das redes das escolas da rede municipal e estadual de Igaraçu, fazia parte do projetado, né? E com estudantes tanto da EJA, das últimas fases da EJA equivalente ao ensino médio, aliás, equivalente ao ensino fundamental, e estudantes da EJA do nível médio, tendo como objetivo geral estabelecer competências de gestão da qualidade com esses estudantes para possibilitar a ascensão profissional, acadêmica, empreendedora e cidadã, de forma específica, desenvolvendo um programa que fosse abrangente dessas ferramentas de qualidade e acompanhado de um material didático que fosse extremamente acessível, fazendo formações com múltiplas turmas, para assim a gente abranger um número grande e significativo de pessoas, e que isso servisse para a gente despertar o interesse nessas pessoas para a continuidade de seus estudos, como também estimular o senso crítico e a leitura de mundo em relação às organizações e sustentações sociais. Dessa forma, nós trabalhamos com alguns princípios na nossa perspectiva metodológica e teórica, né? Um desses princípios é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de que são essas três bases que fornecem uma educação mais completa e que faz parte do próprio programa da instituição, né, do Instituto Federal, tendo o eixo de trabalho como um princípio educativo, pensando o trabalho como uma categoria ontológica por si só. A completude ontológica da categoria trabalho já desenvolve, né, se desenvolve como um princípio educativo, tendo a praxis pedagógica como um dos eixos base nosso, ou seja, o nosso processo inclui sempre uma síntese entre teoria e prática, entre o que se teoriza e se projeta, com o que se encara na realidade material e disso que se desenvolve, né? E tendo a ideia de aprendizagem como projeto também como um dos eixos, para que isso facilitasse a aplicação do projeto. Até mais para frente a gente explica um pouco melhor isso, como se deu através de ciclos de minicurso. Dessa forma, Paulo vai apresentar um pouco melhor os resultados. Trazendo agora, né, um resumo dos resultados. Inicialmente, fizemos uma preparação com estudos e, paralelamente, planejamentos, entendendo todo o contexto do público, e a partir desse entendimento do contexto, a gente foi se planejando baseado nisso. Advindo desses planejamentos, fizemos uma pactuação com o SEDUC através do termo de anuência, com a gestão da escola através de reuniões para entendimento do contexto que a gente iria encontrar, e com a coordenação da SEDUC aí, para além dessa parceria fechada de maneira oficial, né, com o termo de anuência que eu falei anteriormente, também o entendimento da EJA dentro da cidade de Igaraçu, né? SEDUC, que é a sigla da Secretaria de Educação da cidade essa que foi aplicado o projeto, e essas reuniões serviram como base para entender esses contextos das escolas que tem EJA. A partir daí, como foi falado anteriormente para o Anthony, foi decidido que seria a Escola Miguel Gomes, certo? Escola que aborda tanto EJA do ensino médio quanto EJA do ensino fundamental. Majoritariamente a gente trabalhou com EJA no ensino fundamental 3 e 4, e para entender a diagnose desse público, né, fizemos através de visitas à escola, para conversas com
a coordenação e gestão dentro da pactuação, tanto para os alunos ali, para a gente entender todo o contexto. A gente participou de algumas questões ali junto com os alunos para entender toda a realidade que a gente iria encontrar e a gente fazer essa também comparação entre teoria e prática. Após isso, após essa visita, a gente fez essa observação, como já foi dito antes, através da praxis, né? A gente fez a ação da visita, se reúne para a gente refletir sobre a visita e entender esses contextos. E a partir daí, também fizemos uma coleta de dados entre essas turmas para entender, através desses dados, alguns pontos, né? Pontos esses que a gente traz aqui, onde estamos analisando a EJA 3. São majoritariamente composta por pessoas do gênero masculino, que tem uma média de 29 anos de idade, certo? E também da EJA 4, que tem por média de idade 22 anos, e por sua maioria também são de gênero masculino, e também com idade entre 15 e 19 anos. Esse foi algum das diagnósticos que a gente conseguiu colher a partir das pesquisas que a gente fez junto com a escola. Por último, a gente vai falar um pouco, o Antônio vai voltar a falar um pouco sobre o minicurso, né? A partir das definições de estudo e a diagnose que a gente identificou, a gente conseguiu chegar a esse ponto de minicurso. E o Antônio vai explicar um pouco a questão do minicurso e os ciclos compostos nele. Bom, né? Como o Paulo falou, a gente contando com um público tão diverso, numa escola em que, apesar de ter o EJA no ensino médio, projeto de EJA Campo, né, para pessoas de comunidades rurais, essa turma era de um acesso um pouco mais dificultoso, por uma restrição de horários maior. Foi possibilitado para a gente, pela direção da escola, atuar principalmente com essas turmas do EJA 3 e 4. E aí, como o Paulo evidenciou, né, os dados que a gente coletou através das documentações fornecidas pela própria escola, eram turmas que contavam com diferenças de idade, de gerações até, né, marcantes, turmas bem diversas, e que durante os processos das primeiras visitas que a gente teve lá na escola, foi demonstrado um pouco que essa turma tinha uma certa rejeição a formatos que fugissem muito de uma tradicionalidade assim, do que se entende como um formato de aula na escola, né? E aí, por algum desses alunos se questionarem um pouco se queriam participar ou não desse projeto, tendo em vista que não entendiam muito bem qual seria, de certa forma, a utilidade desse projeto, a gente propôs aplicar na forma de um curso, onde a gente estabeleceria alguns mini projetos por ciclo, que aconteceriam em sala, com os estudantes, onde cada atividade prática dessa que a gente fazia com os estudantes correspondiam em cada ciclo também a um eixo temático que envolvia o mundo do trabalho, como questões de documentação no mundo do trabalho, comunicação, entender ferramentário, como também isso sendo interligado, cada uma a uma ferramenta de qualidade que podia ser associada a essas atividades práticas. Bem, dessa forma, estabelecendo esses eixos do minicurso, a gente pôde chegar a uma conclusão de que, em termos de impacto do projeto, para nós estudantes extensionistas, nós temos um impacto muito forte na própria relação da praxis do desenvolvimento do projeto, em que podemos confrontar diversas vezes os estudos teóricos com a realidade prática, né? E os desafios dessa realidade, tanto nas situações de gestão, né, de lidar tanto com a Secretaria da Educação, quanto com a direção da escola em si, como também a possibilidade de desenvolver uma amplitude maior, assim, temos até mesmo de gestão, né, o que tem um peso grande para mim, para o Paulo, são os estudantes de gestão de qualidade, das formas de como comunicar, né, o uso dessas ferramentas de trabalho e de como
utilizar isso para a resolução de problemáticas no dia a dia, assim, tanto assim, pensando na possibilidade disso na aplicação do mundo do trabalho, tanto em empresas no setor de serviços quanto no setor da produção de bens materiais. E, por outro lado, a gente recebeu assim no feedback dos alunos a demonstração de que o impacto desse projeto desenvolvia tanto para a abertura assim maior, motivação para continuar dos estudos, para esses estudantes ingressarem no Ensino Médio, concluírem o EJA que está equivalente ao ensino fundamental, como também, inclusive foi demonstrado por alguns, o interesse em ingressar no Instituto Federal como possibilidade de uma graduação futura, ou até mesmo para alguns mais jovens de ingressar no ensino integrado na instituição. E nós consideramos esse impacto assim muito positivo desses dois campos. E dessa forma, a gente termina aqui com algumas das referências que a gente cita durante essa apresentação e algumas outras referências estão citadas no texto do relatório final, assim, de forma mais aprofundada. Muito obrigado pela atenção.